Sai dessa vida, vem para Jesus. Ele pode perdoar os seus pecados e tem uma vida abundante para você. E esta é a mensagem principal do Evangelista. Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição número 8 da revista da CPAD. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais e os ministeriais. Nas primeiras aulas, nós aprendemos sobre as manifestações do Espírito e na aula retrasada, o pastor Laércio iniciou falando sobre o ministério de ofício do apóstolo. E na aula passada, o irmão Aldi ministrou sobre o profeta. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de ofício do evangelista. A palavra evangelista, ela vem do grego e literalmente significa transmitir boas novas. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, quando Jesus nasceu, os anjos foram até o campo anunciar aos pastores. E eles falaram assim: eis que trago boas novas de grande alegria, o Salvador nasceu! E esta é a mensagem principal do evangelista, mostrar para o mundo que Jesus é o Salvador da humanidade. Então você pode me dizer assim, mas Keren, Jesus não falou lá em Mateus capítulo 28 e em Marcos capítulo 16 que todos nós temos que ir pelo mundo e pregar o evangelho para todas as pessoas? Sim. Então qual é a diferença entre nós que somos cristãos que temos que obedecer à grande comissão e os evangelistas? Bem, vamos ler primeiro Marcos 16, do 15 ao 20. Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então olha só, quando os discípulos anunciavam a mensagem, os sinais, os milagres e prodígios acompanhavam ali para testemunhar que aquela mensagem é verdadeira. Bem, de fato, esta é uma ordem, uma grande comissão para toda a igreja. A diferença entre nós cristãos que temos que obedecer essa grande comissão e os evangelistas está na unção e na paixão. Você até fala de Jesus quando os irmãos da igreja se reúnem para ir na praça, cantar alguns louvores, entregar alguns folhetos, ou se algum colega de trabalho pergunta alguma coisa sobre a tua fé ou algum ponto específico da Bíblia, então você aproveita a oportunidade e fala de Jesus. De repente você vê um versículo legal ali na tua rede social, então você compartilha os versículos, frases de impacto ou cultos da nossa igreja, então você vai compartilhando as mensagens de fé. Mas o evangelista, ele está muito além disso. Ele tem uma paixão pelos perdidos, pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Digamos que ele não consegue dormir sem falar de Jesus para alguém, porque é um dom que está nele e isso motiva. Ele é motivado a falar de Jesus para todas as pessoas. Sabe, quando alguma coisa muito especial acontece nas nossas vidas e a gente quer contar para todo mundo, o evangelista é assim. Ele quer gritar para o mundo inteiro que Jesus é o nosso Salvador. Ele está muito além de simplesmente entregar um folheto ou de compartilhar um versículo pelas redes sociais. Ele não se limita a alguém perguntar de Jesus a ele. Ele simplesmente tem uma habilidade especial para iniciar um assunto,
e no final das contas trazer Jesus nessa conversa. Isso é o máximo. Nós temos que permitir que essa compaixão que os evangelistas têm pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo nos incentive a cumprir e obedecer a grande comissão de levarmos o evangelho a todas as pessoas. Nós não podemos julgar os evangelistas de fanáticos que só falam de Jesus. Da mesma forma, eles não podem julgar as outras pessoas por não terem a mesma paixão. Deus distribuiu dons para todas as pessoas. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Então vamos nos respeitar. Você jamais pode dizer, já que o evangelista ganha mais pessoas para Jesus, então deixa que ele anuncie. Essa vocação dele não anula a nossa responsabilidade de cumprirmos com o ID. Mas nós não podemos negar que existem pessoas escolhidas para essa grande missão. A mensagem central do evangelista é que Jesus é o Salvador do mundo. O foco deles está entre os perdidos, entre as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso, dificilmente a gente vai ver um evangelista atuando dentro do templo, o que não significa que o evangelista não deva congregar, porque lá no templo se reúne a igreja, o corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e nós nos reunimos ali para a edificação da nossa fé, para alimentarmos o nosso espírito, para a comunhão e juntos adorarmos a Deus. Já o evangelista, ele tem um foco de alcançar novas vidas para Jesus, então ele está para fora do templo, porque a mensagem dele é para quem ainda não conhece a Jesus. E como consequência dessa unção específica e dessa paixão pelos perdidos, Deus o capacita para ganhar e alcançar muitas vidas para Jesus. Essa é a maior diferença entre um cristão que precisa obedecer à grande comissão e o evangelista. Deu para perceber a diferença? Como nós já temos aprendido lá em Efésios 4:11, existem 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Nenhum deles é mais importante que o outro. Todos são igualmente importantes para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos e para nos preparar para a boa obra no reino de Deus. Digamos que o evangelista é aquele que vai buscar as pedrinhas para a construção da igreja. Nós somos pedras vivas, então essas pedrinhas são as almas que são alcançadas através da mensagem do Evangelho. Agora eu quero trabalhar com vocês o texto de Lucas capítulo 10, quando Jesus envia os 70 discípulos. Vamos ler? Do 1 ao 20. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade.
Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não só porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém. Então aqui nós temos algumas lições. E a primeira delas é que Deus disse para os discípulos irem de 2 em 2. Há uma vantagem em fazermos a obra de Deus junto com outras pessoas. Dificilmente Jesus vai nos pedir para fazer algo sozinho, porque nós somos um corpo e dependemos uns dos outros. A importância de fazermos algo juntos é porque nós podemos nos aconselhar no meio do caminho, nos consolar caso sejamos rejeitados, fortalecer a fé e nos encorajar. Isso é muito importante. O outro ponto que a gente aprende aqui é: e se a mensagem for rejeitada? Bem, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 16 diz assim: Então ele disse aos discípulos: Quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Jesus disse aos discípulos para que eles não se sentissem culpados caso a mensagem fosse rejeitada, e deixou bem claro que quando as pessoas rejeitam o evangelho, estão rejeitando o próprio Deus. Tá certo que em alguns momentos a gente pode ter aquela impressão de que é algo pessoal, as pessoas não gostaram de nós ou nós não fomos tão eloquentes assim. Mas a questão é, nós não temos que nos responsabilizar pelas pessoas que rejeitam o evangelho, mas nós temos a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus com clareza e fidelidade. Agora olhe para mim, meu irmão. Eu quero te encorajar, caso você entenda que tem esse chamado da parte de Deus, mas se sente intimidado. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E também o versículo de 2 Coríntios 11, 6. Vamos lá. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês, em todo tipo de situação. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a mensagem do evangelho é simples, nós não precisamos complicá-la. É certo que nós podemos nos aperfeiçoar buscando alguma técnica para que nós consigamos transmitir a palavra do Senhor com clareza, de forma objetiva, que as pessoas compreendam. Mas não significa que eu deva depositar a minha confiança na maneira que eu ensino, porque o poder de transformação e de persuasão está na mensagem e não no orador. É importante também nós conhecermos as Escrituras para que nós sejamos fiéis em tudo aquilo que nós falarmos. Então eu quero te encorajar, não desanime, conte com a ajuda, com a sabedoria do Espírito Santo, porque é a unção dele em nós que nos capacita a ganhar muitas vidas para Jesus. Em outras passagens, o apóstolo Paulo também disse: Eu não faço mais do que a minha obrigação. Ai de mim se não pregar. E ele também fala:
Eu faço-me de tudo para alcançar a todos. Então, busque a ajuda do Espírito Santo, o discernimento, a direção dele, para que você alcance quem ele designou para que você alcance. Existem pessoas que só serão salvas por causa de você, seja evangelista ou não. Então, observe ao teu redor e pergunte para Jesus: quem são essas pessoas? Não vamos deixar a hora passar. A outra lição que nós aprendemos aqui é que Jesus disse: vão, eu os estou enviando como cordeiros no meio de lobos. E essa é a bem verdade. Os valores deste mundo estão tão contrários aos princípios da Bíblia que quando nós vamos levar a mensagem de Cristo, nós corremos o risco sim de sermos perseguidos, ameaçados e rejeitados. Nós temos aprendido neste mês de maio sobre a igreja perseguida. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos já são mortos, rejeitados e perseguidos por conta do evangelho. Graças a Deus, o nosso país, o Brasil, ele tem liberdade de expressão e tem tanta gente se expressando além da conta, né? Mas a questão é que mesmo aqui, onde nós vemos essa liberdade, nós já temos que falar do evangelho com muita cautela, porque existem pontos específicos da Bíblia que já não são muito aceitos e alguns cristãos que falam, que enfatizam algumas passagens da Bíblia já estão sendo perseguidos. Então o Senhor diz: vão e falem, eu estou enviando vocês. E este é o risco que os evangelistas também sofrem. Esse risco de serem perseguidos, ameaçados e desvalorizados. Um outro ponto também muito engraçado neste texto que nós lemos é quando os discípulos veem os sinais acontecendo, quando eles expulsam os demônios em nome de Jesus, e as pessoas também são curadas, e eles voltam para contar para Jesus: Jesus, você tinha que ver, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. E Jesus disse: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, estão nos céus. Então, meus irmãos, a mensagem de grande alegria que o evangelista carrega é a nossa salvação, a nossa vida eterna. É sobre aquilo que Deus pode fazer por nós e não aquilo que nós podemos fazer por Ele aqui na terra. Mas fica aí a grande lição de que os sinais, sim, eles acompanham para confirmar a palavra do evangelista. E o evangelista, na verdade, se depara com dois grupos e ele nunca sabe com quem ele está falando até que ele veja o resultado. Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem e são salvos e os que não creem e são condenados. E não sou eu que estou condenando ninguém. Lá em Marcos, capítulo 16, que nós já lemos, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em que grupo você está? Você já foi discriminado alguma vez? Provavelmente é uma experiência muito dolorosa, mas a boa nova é que o evangelho, ele está disponível para todas as pessoas, não há discriminação. Lá em Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no versículo 9 e 10 diz assim: já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. E olha só que interessante, todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus e podem ser salvas. Tanto o escravo como o livre, o branco ou o negro, o pobre ou o rico, o famoso ou o desconhecido. Muitas vezes nós focamos as nossas caridades e orações e missões apenas para aquelas pessoas pobres em países distantes e inalcançáveis. Mas nós não podemos nos esquecer também dos ricos, dos bilionários e dos famosos. O dinheiro deles não pode salvá-los.
Sabe aquele famoso que você gosta muito da televisão? Você já parou para orar por ele? Talvez nós nunca tenhamos acesso a alguém de nível financeiro ou social mais avançado que o nosso, mas existem pessoas que são levantadas por Deus sim, para ir evangelizar lá na Disney. É uma brincadeirinha, né? Porque tem gente que fala, ai Senhor, me usa, mas não me usa na África não, me usa na Disney. Então, gente, essa é a verdade. Deus vai levantar pessoas tanto para um, tanto para outro, porque nos dois lugares precisam. Não há distinção, não há acepção, o evangelho é para todos. Agora eu quero trabalhar com vocês aqui no texto de Atos, capítulo 8. Mas antes eu quero dizer para vocês que a palavrinha evangelista está descrita na Bíblia apenas 3 vezes, mas a missão do evangelista a gente encontra ali no decorrer da Bíblia inteira praticamente. Vamos lá para Atos capítulo 8. Nós vamos ler Atos 8 do 26 ao 35 e diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, Antigo Testamento. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha só que interessante. Aqui nós aprendemos também que o evangelista, ele deve estar disposto a pregar para multidões ou apenas para uma pessoa. Filipe, para vocês entenderem, no início de Atos ele estava posicionado como auxiliar dos apóstolos, ou seja, ele era diácono, ele ajudava a distribuição de cestas básicas, mas ele foi ali fiel no que foi proposto para ele, e no decorrer do seu caminho ele foi convocado a Deus como evangelista. E ele tinha ido evangelizar em Samaria e estava alcançando muitas pessoas para Jesus. Mas em certo momento, como nós vimos aqui, o Espírito Santo chamou ele para o meio do deserto e ele foi ministrar apenas a uma pessoa, o etíope. Então, meu querido irmão, se você é um evangelista, seja humilde para ouvir a voz de Deus. Mesmo que você esteja alcançando muitas pessoas e de repente o Espírito Santo te levar para o meio do deserto, mesmo que pareça um rebaixamento de posição, o Senhor tem um plano e um propósito para alcançar uma nova vida. Então, seja obediente. Um outro ponto aqui que a gente aprende é que o eunuco estava lendo uma passagem do Antigo Testamento e daquele ponto em específico, Filipe conseguiu atrair ele para o Evangelho da Salvação. Olha que interessante. Então, não descarte o Antigo Testamento, que também é a palavra de Deus e muitas pessoas podem ser salvas por meio dessas passagens. Uma outra coisa muito importante para a gente enfatizar é que o Filipe, ele iniciou ali a conversa através de um ponto de interesse do eunuco.
Então nós não temos que ficar falando aquilo que a gente acha que precisa ser falado, mas precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, sabedoria para conduzir a conversa, mas iniciar a partir do ponto de interesse do ouvinte. E através disso, nós vamos conseguir cativar a pessoa para a mensagem da cruz de Cristo. E na sequência, a gente nem leu, mas o eunuco, ele já quis parar a carruagem e se batizar. Existem pessoas que são salvas de forma espetacular, elas se convertem de forma muito visível, e outras que são convertidas de forma lenta, tranquila e silenciosa. Mas o fato é que o Evangelho tem um poder transformador nas nossas vidas, e de dentro para fora. Porque o Evangelho, ele carrega a mensagem do arrependimento. Sem arrependimento, não há transformação. E o Evangelho, ele nos convence da necessidade de mudarmos de vida. Por isso, o verdadeiro evangelista jamais vai deixar de falar a importância de abandonarmos os nossos pecados. Antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que está tão distante de Deus que você tem a sensação, a impressão de que essa pessoa jamais se tornará um cristão? Anime-se, porque o poder transformador do Evangelho converteu Paulo, um grande perseguidor da igreja, a um dos maiores defensores. Então há esperança, mas nós precisamos orar muito. Lá em Lucas, capítulo 10, que nós estávamos lendo, quando Jesus enviou os 70, logo no início, ele disse assim para os discípulos: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Você pode me dizer, mas Keren, existe igreja em tudo quanto é esquina. Será que precisa mesmo que Deus levante mais pessoas? Sim, precisa. Foi Ele quem disse que os trabalhadores são poucos. Porque não é número de pessoas que se dizem cristãs por aí, mas sim aqueles que de fato falam exclusivamente de Jesus e do seu reino. É desses que precisam. Porque depois que muitas pessoas conhecerem a Jesus, precisa ter discipulado, precisa ter um acompanhamento. Aquele trabalho que nós vamos aprender sobre o pastor e o mestre é uma continuidade daquilo que o evangelista faz. E precisa ter esses obreiros posicionados para dar conta dessas almas que vão vir até Jesus. Mas o que Jesus disse para os discípulos nessa passagem? Antes de tudo, antes de vocês irem e pregarem o Evangelho, roguem ao Pai por trabalhadores. O avivamento está para acontecer no Brasil e no mundo. Será que nós, como Igreja Vida Plena, estamos prontos para receber essa colheita? Eu quero te convidar nessa hora a orar comigo, para que o Senhor levante esses obreiros, para que os evangelistas se posicionem, para que os cristãos não se intimidem e ministrem o Evangelho, para que todos nós estejamos preparados para obedecer a Jesus e discipular as pessoas. Vamos orar? Pai querido, o Senhor Jesus nos ensinou a orar a Ti e Ele nos disse sobre a necessidade de clamarmos ao Pai por trabalhadores para o reino de Deus aqui na terra, Pai. Nós sabemos que muitas pessoas precisam ser salvas ainda. Nós sabemos que já estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra como igreja e nós não podemos, Senhor, parar de evangelizar, nós não podemos parar de espalhar o Evangelho e de discipular para que as pessoas que já são cristãs permaneçam no caminho. Meu Jesus, levanta pessoas interessadas, Pai. Levanta pessoas que desejam contribuir com a expansão do reino aqui na terra. Meu Deus, levanta esses trabalhadores, Senhor. Desperta os evangelistas que estão aqui nos ouvindo nesta hora, Pai. Para que eles não sejam intimidados, para que eles possam cumprir a sua missão.
E Senhor Jesus, que a paixão desses evangelistas possam atrair os nossos corações, Pai, que nós também possamos ser obedientes à Tua ordem, de evangelizar a toda criatura, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a Te obedecer e a espalhar essa boa nova da salvação, a espalhar o Teu amor, Pai, a espalhar o caminho da vida eterna que é Jesus. Nós Te agradecemos pela oportunidade que temos e já somos transformados pelo poder do Teu Evangelho. Te agradecemos, Pai, por essa mensagem que nós temos acesso. Obrigada, Pai, porque nós podemos meditá-la dia e noite. Nós Te agradecemos, Jesus. Em Teu nome, amém. Glória a Deus, meus irmãos. E para finalizar, eu queria dizer que eu fiz uma pesquisa para saber o número exato de cristãos e não cristãos que temos no Brasil e no mundo. Eu entrei em contato com a Missão Portas Abertas e com uma outra instituição chamada CV Outreach para saber se eles tinham alguma fonte confiável com essa informação. A própria Missão Portas Abertas me informou assim: a quantidade absoluta de cristãos no mundo é considerada através de uma pesquisa, sendo o número padrão para a maioria das organizações cristãs de diferentes denominações. Segundo essa pesquisa, temos atualmente 3,05 bilhões de cristãos no mundo. Então eu vou deixar o link aqui dessa instituição onde tem essas informações. O Ministério do CV Outreach também me disponibilizou um e-book sobre evangelismo digital, que contém essa pesquisa que eu vou ler agora. Segundo pesquisa da organização Aliança para os Não Alcançados, estima-se que 40% da população mundial, o equivalente a 3,2 bilhões de pessoas, ainda não conhecem a Cristo. No Brasil, dos 309 grupos étnicos que existem no país, 29 ainda não foram alcançados. Ao todo, 118 mil pessoas não conhecem a Jesus. Como você pode agir para alcançar essas pessoas com o Evangelho? Meus irmãos, eu sei que a aula de hoje foi para falarmos sobre o ofício do evangelista, mas nós não podemos nos esquecer que essa missão também pertence a cada um de nós. Então vamos espalhar essa boa nova da salvação para quem nós pudermos. Fica firme aí e nós aguardamos vocês na próxima aula para aprendermos sobre o ofício do pastor. Shalom!